Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre a creatina e a circulação. Me conta uma coisa, você já usou creatina? Você conhece alguém que usa creatina? Você está pensando em usar creatina? Me conta aqui embaixo lá nos comentários que eu quero saber qual que é a sua experiência com a creatina. Fica assistindo até o final que eu vou dar dicas de uso para creatina pensando no seu sistema vascular. Não deixa de se inscrever no canal para receber as melhores dicas. A gente está sempre publicando aqui dicas para melhorar a sua saúde, a saúde da sua família. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, com aquele amigo que está usando creatina, com aquele que parou de usar ou com aquele que está pensando em usar, porque isso tem sim influência na sua saúde vascular. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa desse vídeo. Então vamos lá. Um monte de terapia não medicamentosa está crescendo em popularidade, principalmente aí para evitar os riscos cardiovasculares. Então tem muita coisa aparecendo, muitos assuntos que foram esquecidos estão sendo reestudados, vistos de outra forma, desde superalimentos, alimentos antioxidantes, alimentos ricos em licopenóis, carotenoides, polifenóis, ricos também em vitamina C. Tudo isso tem um efeito circulatório. E quando a gente começa a olhar para esse lado aqui, a gente começa a descobrir um monte de coisa interessante. Então, a creatina é uma substância que foi sintetizada há muito tempo atrás, e então a gente está revendo esses assuntos agora. Existem evidências, então, de que a creatina é um suplemento nutricional, mas existem outros também, tem a coenzima Q10, tem a L-arginina, tem um monte de coisa que a gente pode conversar aqui. Então, se você quiser que eu fale sobre algum desses suplementos relacionados à circulação, por favor, comenta lá embaixo que eu quero saber. Então, como o assunto é sobre a creatina e os problemas vasculares, a má circulação, a gente vai falar então sobre as artérias, sobre as doenças vasculares arteriais, entre elas tudo que é derivado da aterosclerose. Então, o AVC, derrame, infarto, hipertensão, diabetes mellitus, todas essas estão de certa forma relacionadas à aterosclerose. Agora, e os fatores de risco para a aterosclerose são muito bem conhecidos. A gente tem o cigarro, o álcool, a obesidade, a diabetes, o sedentarismo, a dislipidemia, e no final a gente pode agrupar muitas delas naquela inflamação sistêmica, aquela inflamação crônica. Então a origem acaba sendo muito próxima de uma da outra. Agora, para entender o efeito da creatina no sistema circulatório, a gente tem que entender como é que funciona uma artéria. A artéria tem três túnicas. Tem a túnica íntima, que é a camada mais interna, tem a túnica média, que é a camada do meio, e tem a túnica adventícia, que é a camada externa. A túnica interna é onde tem as células endoteliais. São as células que vão produzir as substâncias vasoativas, ou seja, que causam a vasoconstrição e a vasodilatação. A túnica média é aquela que tem as células musculares lisas, então é ela que contrai. Enquanto uma produz a substância que estimula isso, a outra é a que contrai. E a parte adventícia, que é a camada mais externa dos vasos. Então, os danos mais comuns que podem acontecer numa artéria é o endurecimento dessa parede. Toda essa parede aqui fica rígida, fica dura, calcificada. Outro problema é a disfunção do endotélio. Então, essas células da parte interna aqui, elas param de produzir as substâncias vasoativas de forma adequada. Pode ocorrer também um aumento da espessura, ela fica mais grossa, essa parede aqui. E a inflamação crônica dessa parede também é um dano relevante que a gente tem que considerar. Então, a creatina é um suplemento ergogênico normalmente utilizado para aumentar o suprimento de energia muscular, para musculatura esquelética, então para fazer exercício. Então, essa é a função principal. Eu não vou falar sobre esse aspecto aqui, se vocês quiserem que eu fale, por favor, me peçam, mas eu vou falar sobre o aspecto vascular circulatório. Então, a creatina é um derivado do aminoácido, ela foi muito bem estudada para fadiga muscular, para ganho de energia, aumento de massa magra,
magra, para miopatia, são as doenças do músculo, também para exercícios de alta intensidade, mas como eu disse, o vídeo não é sobre esse assunto. A gente vai falar então sobre os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes da creatina. A creatina diminui a resposta aos eventos estressores, como por exemplo o exercício físico. Então, na contração muscular, com aumento da atividade, com dano muscular, a creatina pode então diminuir esse efeito inflamatório. Esse efeito foi bem estudado in vitro, tem poucos estudos em humanos, mas talvez esteja aí o ponto onde mais vai influenciar a circulação. A creatina pode ajudar no controle da glicemia, no controle da dislipidemia e também ajuda na função mitocondrial. A creatina é considerada segura, mas como todo suplemento deve ser acompanhado, indicado pelo seu médico. Nas doses recomendadas, ela costuma ficar dentro de uma margem de segurança muito boa. Em doses altas e prolongadas, pode sim ter efeitos colaterais maléficos e você tem que ficar atento a isso. No início, também pode causar uma pequena retenção de líquido e em uso prolongado pode causar um aumento da excreção renal da creatinina. Então, como que a creatina pode melhorar a sua saúde cardiovascular? Então, ocorre um aumento do estoque natural de metabólitos de alta energia. Tem um efeito antioxidante, tanto direto quanto indireto. Isso, obviamente, vai ajudar a combater os radicais livres. Aumenta a integridade e a eficiência das mitocôndrias, que são a fonte de energia celular. Aumenta também a estabilidade das membranas celulares. Reduz o colesterol ruim, protege o DNA e o RNA de modificações e também reduz a inflamação e a homocisteína. Então, todos esses são os efeitos positivos para a circulação que a creatina pode trazer. Então, onde que a gente pode conseguir essa creatina? Se for na alimentação, a creatina a gente obtém da carne, dos peixes. Considerando que a carne vai ter entre 3 a 5 gramas por quilograma de carne, se a gente for querer 20 gramas diários de creatina, a gente teria que comer 4 quilos de carne por dia, uma coisa que muitas vezes é inviável. Então, foi feita a creatina sintetizada. A primeira delas foi a creatina monoidratada. Depois vieram várias outras. Todas as outras que vieram, cada uma fala que tem uma vantagem, outra vantagem, mas na realidade essas vantagens não foram comprovadas. A creatina sintética, a primeira delas, é a mais estudada com certeza absoluta, e a dose sugerida é uma dose de ataque de 5 a 7 dias, seguida de uma dose menor que vai durar aí um tempo maior, em torno de 28 a 10 semanas. Então a dose inicial, a dose de ataque seria 0,3 gramas por quilograma de peso por dia, isso dá em torno de 20 a 25 gramas por dia na fase de ataque nos primeiros 5 a 7 dias e depois 0,03 gramas por quilograma por dia nos próximos 28 dias a 10 semanas. Então essa é a dose recomendada. Ficando dentro dessa dose, é a margem segura e a probabilidade de ter algum evento adverso cai bastante. Então essa é a relação da creatina com a circulação, com o seu sistema vascular. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho lá embaixo para receber as notificações dos próximos e espera um pouquinho que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.